Às 5 da tarde de 25 de junho de 1944, o Regimento de Infantaria 48 começou a deixar as alturas de Konkala. A ordem de retirada tinha um motivo direto. Blindados soviéticos já haviam atravessado o eixo de Portinhoica e seguiam para o norte pela estrada de Juustila, ameaçando fechar a única saída que restava às tropas finlandesas que ainda combatiam ao sul. Enquanto os homens recolhiam o que podiam carregar, um posto de comando ficou para trás. Dentro dele, deitado numa maca improvisada, estava o tenente Matti Varstala, da 2ª Companhia do Peir Batalhão. Naquela manhã, durante um reconhecimento do terreno à frente da posição, ele havia sido atingido no abdômen. Agora estava inconsciente e não havia como movê-lo. A estrada que o levaria a um hospital de campanha era a mesma estrada que os tanques soviéticos estavam cortando. Para entender como um oficial finlandês ferido ficou preso num posto abandonado, é preciso voltar 11 horas no mesmo dia. Às 5 da manhã, o 3º Batalhão do JR-13 havia assumido um trecho de frente entre os lagos Karstilanjärvi e Leitmojärvi, subordinado ao JR-48. Uma defesa em plena recomposição, com unidades trocando posições enquanto a linha ainda estava sendo desenhada. Às 6h30, a artilharia soviética abriu fogo sobre o setor de Tali. Entre 7h30 e 8 horas, o assalto principal começou. Formações do 300º Corpo de Guardas, parte do 21º Exército Soviético, avançaram pelas faixas de terreno transitáveis entre os lagos e os bosques do Istmo da Carélia. O centro da posição finlandesa cedeu. Não foi um colapso instantâneo. Ao longo da manhã, o avanço pausou e se reorganizou na direção das alturas de Konkala. Mas a direção era clara. Cada hora que passava, a penetração se aproximava das estradas que ligavam o setor de Tali ao resto da defesa finlandesa. Essa defesa vinha sendo remendada desde 20 de junho, quando Viipuri caiu sem combate e o 4º Corpo finlandês precisou improvisar uma nova frente ao norte da cidade, com a 18ª Divisão segurando o setor de Tali e a divisão blindada do Major-General Ruben Lagus esperando como reserva móvel. No Istmo, entre junho e julho de 1944, o terreno ditava quase tudo. Lagos, bosques densos e solo pantanoso comprimiam veículos e homens para um número pequeno de estradas de terra. Nessa rede havia um cruzamento que concentrava mais tráfego do que qualquer outro ponto das redondezas: Portinhoica. Por ele passava a estrada que vinha de Tali e seguia para Juustila, e por ele se alcançava a direção de Ihantala para o norte. Reforços finlandeses, peças de artilharia, munição, comida, macas e caminhões de evacuação precisavam atravessar aquele entroncamento. Os blindados soviéticos também. Essa dependência tinha números e direções. Vindo do sul, a estrada de Tali desembocava em Portinhoica e dali seguia para Juustila e para as posições finlandesas mais ao norte, na direção de Ihantala. Quem perdesse o cruzamento não ganhava uma alternativa. As vias vizinhas, quando existiam, eram trilhas de bosque que afundavam sob chuva e carga, boas para homens a pé e inúteis para caminhões, peças rebocadas e ambulâncias. Um regimento que precisasse mudar de setor, uma bateria que precisasse recuar, uma coluna de macas que precisasse descer, todos os movimentos cabiam na mesma faixa de terra batida. O comando finlandês conhecia essa aritmética e o comando soviético também. Por isso, a ruptura da manhã não seguiu para o interior da Carélia a esmo. Seguiu comprimida entre os lagos, procurando a estrada. Quando os primeiros carros soviéticos alcançaram o eixo da estrada, na tarde de 25 de junho, a luta deixou de ser disputa por uma linha abstrata no mapa. Passou a ser disputa por circulação. Quem controlasse o cruzamento decidia se a artilharia finlandesa podia trocar de posição, se os feridos saíam, se os reforços chegavam e se os mortos podiam ser buscados. Naquela tarde, a resposta foi negativa para tudo isso. O JR-48 recuou de Konkala, Vastala ficou no posto, e a pergunta que se impunha a cada comandante finlandês no setor era a mesma: quem ainda consegue atravessar Portinhoica? A resposta dependeria, em parte, de uma arma que a maioria dos soldados finlandeses conhecia havia menos de 3 meses. E essa arma tinha uma exigência que parecia desenhada para transformar seus usuários em alvos. Para funcionar, ela precisava que o tanque chegasse a 30 metros.
Em abril de 1944, a Finlândia havia recebido da Alemanha a primeira remessa registrada de armas antitanque portáteis: 1.700 Panzerfaust e 300 Panzerschrecks. Eram duas famílias de armas distintas, e a diferença importava. O Panzerschreck era um lançador metálico reutilizável que um homem recarregava e disparava de novo. O Panzerfaust era um tubo descartável, de tiro único. Depois de um disparo, o tubo vazava e era jogado fora. O modelo entregue naquele período era o Panzerfaust 30. As remessas de abril não foram um gesto isolado. Faziam parte das entregas alemãs que atravessaram o Mar Báltico naquela primavera, num momento em que a própria Alemanha disputava cada arma nos frontes que mantinha abertos. O que chegou à Finlândia veio com pressa e sem estrutura de instrução. Armas, um punhado de instrutores formados à pressa e a expectativa de que a infantaria aprendesse o resto na frente. 3 meses depois, era esse material que seguia com os soldados pelas estradas do Istmo, não como novidade de arsenal, mas como a camada mais recente de uma defesa que juntava meios onde dava. O que essa arma oferecia era algo que a infantaria finlandesa não tinha: uma ogiva de carga oca, capaz de perfurar a blindagem de um tanque sem depender de um canhão antitanque rebocado, de uma peça de artilharia posicionada ou de um canhão de assalto no lugar certo na hora certa. Um único homem, com um tubo de 3,5 kg apoiado no braço, carregava embaixo do braço o poder de parar um blindado. Nenhuma infantaria do Istmo tivera isso antes com aquela portabilidade. O preço estava nos números que cercavam o disparo. O alcance nominal era de cerca de 30 metros, não 300, 30. Dentro dessa distância, o atirador ouvia o motor do tanque, via a lama nas lagartas e distinguia a metralhadora da torre. O disparo ainda cuspia gases para trás, o que exigia espaço livre às costas e tornava o tiro dentro de trincheiras ou construções um risco para a própria equipe, e a perfuração não vinha com garantia. A ogiva de carga oca abria a chapa, mas o carro atingido não necessariamente pegava fogo, não necessariamente parava e a torre não necessariamente silenciava. Entre o impacto e a baixa confirmada, existia um intervalo que ninguém controlava do lado de fora do veículo. Menos de 200 militares finlandeses haviam passado pela instrução central inicial antes de a ofensiva soviética começar. O restante do aprendizado teve de acontecer nas próprias unidades com armas entregues às pressas, enquanto a frente já recuava no Istmo. Não havia tempo para a escola, nem para campos de tiro, nem para doutrina escrita. O que havia era o que qualquer sargento experiente conseguiria montar diante de uma estrada de terra e um bosque carregado. Os tubos foram descendo para os batalhões naquele ritmo. Um punhado de instrutores formados no centro, armas distribuídas pelas companhias, e em cada companhia alguém que já tinha visto a peça funcionar, tentando repassar o essencial em minutos, entre um deslocamento e outro. Nenhuma unidade do Istmo recebeu a arma com doutrina pronta. Cada batalhão montou a sua na pressa com o que tinha: a estrada que passava à frente, a mata que bordejava a estrada e os homens disponíveis naquele dia. Porque a arma, sozinha, resolvia só a parte da chapa de aço. O resto era trabalho de terreno e de gente. O estrangulamento tinha que canalizar o blindado, para que ele não passasse por fora do alcance. Alguém tinha que observar a aproximação, escondido, contando a distância sem levantar a cabeça. Fuzileiros tinham que cobrir as bordas da mata porque nenhum tanque avançava sozinho. Atrás dele vinha a infantaria de escolta, e se a escolta alcançasse a borda do bosque primeiro, o atirador morria antes de disparar. Mais de uma arma devia estar posicionada, porque um único impacto não garantia nada. E depois do tiro, acertasse ou errasse, a posição estava denunciada. O jato de fogo, a fumaça e o estouro marcavam no mapa para a artilharia e para os carros que vinham atrás, exatamente onde encontrar alguém. O atirador tinha que sair pelo lado, por uma rota planejada antes, enquanto o bosque começava a ser varrido. Foi assim que a conta final se montou. A nova arma dava a um homem o poder de perfurar blindagem. Mas esse poder só existia enquanto outros homens conservassem ao redor dele um pedaço de estrada, uma faixa de mata e uma saída lateral. O Panzerfaust não era uma arma de posição, era uma arma de território,
e exigia que o território continuasse em mãos finlandesas no instante exato do disparo. Em 25 de junho de 1944, o território em questão estava sendo atravessado pela ruptura soviética. Os 30 metros só existiam enquanto os finlandeses fossem donos da mata e da estrada. E naquela tarde, eles já não eram. Na tarde de 25 de junho, a penetração soviética atingiu o eixo Tali-Juustila. Blindados passaram pela área de Portinhoica e seguiram para o norte, enquanto o JR-48 perdia a última liberdade de permanecer nas alturas de Konkalá. A 6ª Companhia do 2º Batalhão ainda combatia nas encostas. Seu comandante interino, Niilo Savolainen, manteve a unidade em ação até que fogo de artilharia o matou. Nenhum tanque específico foi registrado como o responsável. Fogo indireto caía sobre as posições e um dos projéteis atingiu o ponto onde ele estava. A companhia continuou combatendo sem ele. Às 5 da tarde, com a ameaça de cerco apertando por 2 lados, o regimento inteiro recebeu a ordem de recuar. O posto onde Varstala estava foi deixado para trás. Konkalá não era um detalhe no mapa. As alturas eram o último terreno elevado que os finlandeses ainda ocupavam sobre os acessos do cruzamento, e a 6ª Companhia de Savolainen combatia justamente nas encostas que olhavam para a estrada de Juustila. Enquanto aquela posição viveu, o regimento conservou uma linha de saída para o norte. Quando a artilharia soviética a desmontou, junto com o comandante interino da companhia, o que restou foi o caminho que ainda dava para percorrer antes do anoitecer, e a ordem das 5 da tarde confirmou que ele precisava ser usado imediatamente. A essa altura, o cruzamento que organizava toda a região estava nas mãos de quem atravessara primeiro. Para os soviéticos, Portinhoica era a porta de entrada para perseguir uma defesa desorganizada rumo a Juustila e além. Para os finlandeses, era o obstáculo entre a ruptura e o colapso do setor. Foi por isso que a resposta não veio em forma de um único contra-ataque de infantaria, mas de toda a reserva móvel que o país tinha. A divisão blindada de Lagos avançou pela direção de Juustila naquela noite. E essa força precisa ser descrita pelo que realmente era, não por um rótulo. Na coluna e ao redor dela seguiam tanques leves da brigada blindada, canhões de assalto, Stogdies do batalhão de artilharia de assalto, Jägers da brigada de infantaria, canhões antitanque rebocados, peças de artilharia e infantaria com armas de combate próximo, entre elas os Panzerfäuste recém-chegados. Nenhuma dessas armas resolvia o problema sozinha. Cada uma cobria um pedaço, o Stug engajava de longe, o canhão antitanque travava um eixo, a infantaria limpava as bordas, o Panzerfaust fechava a conta quando o carro chegava perto demais. Os nomes dessas unidades explicam o peso do compromisso. A brigada de infantaria da divisão era a Jakari-Prikaati, com os seus batalhões de Jägers treinados para avançar rápido junto aos veículos. Os canhões de assalto pertenciam ao batalhão de artilharia de assalto, o Hinekiotik Pataljoona, com seus Stug-Tel de casca baixa. Nas sínteses operacionais, a formação blindada identificada no eixo de Portinhoica aparece como o Vemosset no regimento de tanques, uma presença registrada, não a assinatura em cada carro parado na estrada. Era esse conjunto que Lagos colocava em movimento, uma divisão inteira criada para o ataque e empregada agora para reconquistar um cruzamento de estradas de terra. O resultado da noite ficou registrado em números que precisam ser lidos com cuidado. Os relatórios finlandeses registraram, no ciclo de combate até a manhã de 26 de junho, 38 blindados soviéticos destruídos ou capturados na área de batalha, 38 baixas blindadas registradas. Mas os mesmos relatórios, quando somados, misturavam tudo. Carros atingidos por canhões de assalto, carros atingidos por artilharia, carros atingidos por canhões antitanque, carros atingidos em combate próximo, carros avariados e abandonados, possíveis recontagens do mesmo veículo por unidades diferentes. Nenhum documento individualiza quantos desses 38 pararam por um disparo de Panzerfaust. O número existe como total de relatório, não como placar de uma arma.
O que os números não mostram é o que cada baixa blindada fazia e deixava de fazer. Um carro atingido na estrada era, antes de tudo, um obstáculo físico. Uma massa de várias toneladas de aço parada no leito bloqueava a faixa, forçava a coluna seguinte a manobrar, desacelerava o avanço, comprava minutos. Mas um carro atingido não era um carro morto por definição. A torre podia continuar girando e atirando. A infantaria de escolta podia se abrigar junto da carcaça e responder fogo para as bordas da mata. E o próximo carro da coluna, intacto, podia simplesmente contornar o irmão parado e seguir em frente. Entre o impacto e o controle da estrada, havia uma distância que nenhuma ogiva atravessava sozinha. A noite de 25 para 26 de junho foi ocupada por essa disputa. A contra-ação finlandesa da divisão blindada e de forças locais pressionou de Juustila, combinando os carros, os canhões e a infantaria numa só força. No fim da noite, a área do entroncamento tinha sido retomada e reaberta. O combate não parou, atravessou a madrugada com relatórios acumulando baixas de ambos os lados e artilharia caindo sobre os acessos. Mas o essencial mudou de estado. Os finlandeses voltaram a poder pisar naquela estrada. A retomada dessa noite não foi um golpe único, e sim uma pressão sustentada. Pelos acessos de Juustila, a infantaria da divisão avançou junto aos veículos, limpando as bordas da estrada que os Stug e os tanques precisavam usar. Os canhões de assalto engajavam as carcaças que ainda atiravam. Os canhões antitanque ocupavam os pontos de onde se dominava o leito. A infantaria fechava as clareiras à direita e à esquerda. Cada trecho limpo virava rota para o seguinte. Quando a manhã de 26 de junho clareou, a área do entroncamento estava de novo em mãos finlandesas, atravessável, disputada, mas de volta ao alcance dos caminhões de evacuação. Foi o que permitiu voltar ao posto que o JR-48 havia abandonado. Quando a área foi alcançada, o corpo de Matti Varstala foi recuperado e retirado. 11 horas depois de ter ficado para trás, o tenente foi trazido de volta pela mesma estrada que não pôde usar ferido. O posto de comando era um ponto na geografia. A recuperação foi a prova de que o cruzamento estava novamente atravessável. Atravessável, porém, não significava seguro. Ao amanhecer de 26 de junho, os finlandeses tinham uma passagem outra vez, não uma frente capaz de sobreviver sozinha. Os flancos seguiam cedendo em pontos. Forças soviéticas permaneciam a poucos quilômetros e a documentação do dia anterior registrava que a ruptura, mesmo contida nos acessos, não havia sido eliminada. Faltava descobrir se aquela passagem podia ser convertida em alguma coisa maior: a restauração da linha perdida. Em 26 de junho, essa tarefa ganhou um comandante com nome e responsabilidade ampliada. O major-general Rubem Lagos, que já comandava a divisão blindada empregada na área, recebeu atribuição estendida sobre o setor. A decisão de escalar a reserva móvel era, em si, um diagnóstico. A situação não seria resolvida por regimentos de infantaria desgastados, e sim por uma força combinada capaz de se mover pela estrada que ainda estava em disputa. E mover-se era o custo. A estrada entre Juustila e Portinhoica, nos dias 26 e 27 de junho, era a própria batalha. Um socorrista da companhia de tanques do capitão G. B. Kvikant V. Rautiainen deixou décadas depois um relato daquela marcha. Na memória dele, a estrada era lama, lama que agarrava as lagartas, lama que fazia cada deslocamento demorar o triplo, lama em que carros e homens afundavam juntos. Sobre essa estrada seguiam, ao mesmo tempo, os blindados indo para o combate, a artilharia mudando de posição, a munição subindo, os feridos descendo. Cada coluna cedia passagem à outra. Cada engarrafamento era tempo perdido sob fogo. E o combate, na lembrança do socorrista, não tinha hora para acabar. Continuava pela tarde e pela noite, com a evacuação de feridos acontecendo em meio a ele. Nesse tráfego ia também o resto do sistema. Pelos mesmos quilômetros de lama subiam os canhões antitanque rebocados, procurando posições de onde cobrissem o eixo. Mudavam de lugar as peças de artilharia que o fogo soviético procurava. Subia a munição e desciam os feridos, às vezes na mesma carreata no mesmo turno. Nada disso chegava junto.
Cada comboio tinha a sua hora, a sua prioridade e o seu pedaço de estrada, e cada engarrafamento remava contra o relógio da batalha. A defesa de 26 de junho não foi desenhada numa mesa. Foi empurrada, ao longo do dia, por uma estrada que mal sustentava o próprio peso. Do outro lado, a resposta soviética se ajustava àquilo que encontrava. A artilharia batia os acessos e as bordas de mata. A infantaria avançava junto aos carros, colada aos blindados, fechando o espaço que os atiradores finlandeses precisavam para um tiro. A pressão vinha por mais de um eixo, forçando a defesa a escolher qual trecho salvar. As baixas blindadas que os finlandeses infligiam atrasavam movimentos, mas novas formações substituíam as paradas, e novo fogo caía sobre as mesmas clareiras. A conta de projéteis mostra a escala dessa troca. A artilharia da 10ª Divisão Finlandesa disparou, no setor, aproximadamente 6.700 projéteis em 25 de junho, 5.500 em 26 e 7.000 em 27, milhares por dia, caindo sobre uma faixa de terreno de poucos quilômetros, não todos sobre o cruzamento, mas todos dentro da mesma disputa por ele. O número serve para uma coisa: mostrar que manter aquela passagem aberta consumia, todos os dias, o equivalente a um arsenal pequeno em aço e explosivo. No fim de 26 de junho, a situação tinha um contorno preciso. Os finlandeses conseguiam usar partes da área do entroncamento. Podiam mover artilharia, subir reforços, descer feridos, mas entre usar uma estrada e restaurar uma frente existia uma diferença que o comando finlandês decidiu testar. No dia seguinte, tentaria a conversão completa. Um contra-ataque em 2 braços, avançando de direções diferentes, que deveria se encontrar e fechar sobre as forças soviéticas dentro da saliência, restaurando a linha de Tali de uma vez. Às 3 da tarde de 27 de junho, o ataque começou. Da região de Murokalho, partiram os batalhões de Jägers, JP-4 e JP-5, sob comando do major Eero Leppänen, com o JP-3 atrás, em escalão de profundidade. A direção era a de Tallinnmili, onde o braço deveria encontrar o outro braço do contra-ataque. Antes que o avanço ganhasse qualquer profundidade, o custo começou a ser cobrado. Nos primeiros momentos da ação, fogo atingiu o posto de comando da 2ª Companhia do JP-3. O comandante interino da companhia, tenente da reserva Paavo Vuoristo, morreu no impacto. Ele não caiu no assalto final, nem na borda do objetivo. Caiu no posto de comando, no começo de tudo, antes que a linha de partida fosse deixada para trás. O ataque seguiu sem ele. O agrupamento de Leppänen avançou. O terreno foi cedendo na medida em que os Jägers pressionavam a clareira adiante, cerca de 500 metros no total. O número é pequeno para um mapa e enorme para quem o percorre sob fogo. 500 metros de bosque, troncos partidos e fogo de metralhadora demarcando cada metro. Por volta das 4 da tarde, na borda oeste da clareira de Aniskala, o major Leppänen foi atingido. Ele ainda foi levado para trás. Morreu mais tarde num hospital de campanha. Porque o cerco não fechou está escrito no terreno e nos registros. Entre os 2 braços finlandeses restava, numa das sínteses operacionais, cerca de 1 quilômetro. Distância curta num mapa, suficiente na prática para que a ligação falhasse. Dentro da saliência, as reservas soviéticas reagiam contra os batalhões que avançavam, e a artilharia concentrava fogo sobre as clareiras de Aniskala e Kuusela. Com Leppänen fora de ação, o agrupamento perdeu de hora para hora o centro que ordenava os esforços. Cada batalhão passou a avançar pelo que via à frente. Um cerco precisa de 2 braços que avancem no mesmo ritmo. A esta altura, já não havia quem garantisse o ritmo. Com o comandante do agrupamento fora de ação, o avanço perdeu o centro de decisões. Os 2 braços do contra-ataque continuaram se aproximando um do outro. Chegaram a distância curta, suficiente para que a ligação parecesse possível, mas não se uniram. O cerco não fechou. O avanço parou, preso na área entre Aniskala e Kuusela, sob fogo que não diminuía, com reservas soviéticas reagindo por dentro da saliência. À noite, o resultado era legível em qualquer posto de comando. A ruptura de 25 de junho continuava aberta.
Os finlandeses haviam recuperado passagem suficiente para continuar lutando e descobriram que não tinham força suficiente para apagar a ruptura. 2 tentativas, 2 resultados. Na noite de 25, a estrada tinha sido reaberta. Em 27, a linha não pôde ser restaurada. Restava medir o que aquela diferença valia. Ao fim de 27 de junho, o estado do setor podia ser resumido em uma frase operacional. A defesa finlandesa ainda conseguia retardar o avanço, mover reservas e preparar outra posição, e não conseguia recuperar o terreno perdido. O contra-ataque não fechara o cerco. A antiga frente de Tali não voltaria. Nos dias 29 e 30 de junho, o comando finlandês tomou a decisão que essa constatação exigia: abandonar a expectativa de recuperar a saliência e ajustar a defesa a uma linha mais sustentável, alguns quilômetros ao norte, na direção de Ihantala. Essa retirada foi uma operação de estrada, como tudo naquele setor. Entre 29 e 30 de junho, os regimentos deixaram as posições da saliência em sequência calculada, cada um cobrindo a saída do seguinte, e subiram pela rede viária que ainda funcionava na direção de Ihantala. A artilharia mudou de posição primeiro para que as peças estivessem registradas sobre os novos campos de tiro antes de a infantaria chegar. Quando os soviéticos retomaram o avanço, encontraram à frente não uma fuga, mas uma frente nova, montada com o tempo que os 3 dias de Portinhoica tinham comprado. Chamar isso de vitória ou derrota em Portinhoica seria errar a leitura. O que as ações no cruzamento entregaram não foi território garantido, foi tempo. As horas em que a estrada pôde ser atravessada, mesmo em partes, permitiram deslocar a artilharia para novas posições, reorganizar unidades desgastadas, subir reservas e descer feridos antes que a ruptura se convertesse em colapso imediato. Nas semanas seguintes, foi sobre esse tempo comprado que a defesa de Ihantala se montou, com artilharia concentrada, defesa em profundidade e reservas que chegaram porque as estradas ao norte continuaram utilizáveis. O istmo não caiu em junho. A ofensiva soviética, que em 25 de junho parecia a caminho de dissolver a frente Carélia, encontrou em julho uma defesa recomposta que conseguia conter seus ataques. O preço daqueles 3 dias tem nomes, e os nomes cabem numa lista curta. Niilo Savolainen, comandante interino da 6ª Companhia, morto por fogo indireto enquanto sua unidade ainda combatia nas alturas de Konkala. Paavo Vuoristo, tenente da reserva, morto no posto de comando da sua companhia nos primeiros minutos do ataque de 27 de junho. Eero Leppänen, major-comandante do agrupamento de Jägers, ferido depois de 500 metros de avanço na borda da clareira de Aniskala, morto no hospital de campanha. E Matti Varstala, tenente da 2ª Companhia do JR-48, ferido num reconhecimento na manhã de 25 de junho e deixado no posto que seu regimento teve de abandonar. A história dele precisa ser terminada, porque ela é o próprio episódio em escala humana. Varstala não pôde ser evacuado às 5 da tarde de 25 de junho, porque a estrada que o levaria estava sendo cortada pelos blindados soviéticos. Foi a contração da divisão blindada, naquela mesma noite, que reabriu a área do entroncamento e permitiu que os finlandeses voltassem ao posto abandonado. Naquela condição, o que havia para recuperar era o corpo. Os homens que o trouxeram de volta usaram a mesma estrada em que, horas antes, atiradores e canhões haviam parado tanques. A estrada que permitia enfrentar os blindados era também a única forma de alcançar os próprios mortos. É aqui que a conta do Panzerfaust fecha e ela é mais estreita do que o poder da arma sugere. O Panzerfaust deu à infantaria finlandesa, em 1944, uma capacidade portátil de perfurar blindagem, algo que nenhum fuzil, nenhuma granada de mão e nenhum canhão que um homem pudesse carregar oferecia antes. Isso mudou o cálculo de qualquer coluna blindada que precisasse de uma estrada. Mas em Portinhoica, cada tanque parado na estrada resolvia apenas a sua própria chapa de aço. Continuava existindo a escolta de infantaria que precisava ser contida. Continuava existindo o fogo que varria a mata depois do tiro. Continuava existindo a coluna seguinte que desviava do carro parado e seguia. E continuava existindo a própria estrada que precisava permanecer nas mãos de alguém, com artilharia cobrindo, com infantaria nas bordas,
com reservas para substituir os exaustos e com rotas de evacuação para os feridos. O tanque podia morrer a 30 metros. Manter a estrada aberta exigia tudo o que havia ao redor dos 30 metros. Em 25 de junho de 1944, o JR-48 deixou um ferido num posto de comando porque não conseguiu fazer essa segunda coisa. Na mesma noite, a infantaria, os canhões e os blindados da reserva móvel voltaram a fazê-la. E o corpo de Mate Varstala desceu pela estrada de Portinhoica, rumo ao norte, enquanto a batalha pelo cruzamento recomeçava.